A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus queridos e amados irmãos de todo o Brasil, que nos dão a honra, de poder nos assistir, no nosso canal do YouTube. Estamos aí fazendo todos os dias, conforme prometemos para os nossos irmãos, um vídeo que nos fala da palavra do Senhor, nos fala da palavra de Deus, dos mistérios que Deus tem para com as nossas vidas. E trouxemos aqui vários estudos bíblicos da palavra do Senhor, alguns rápidos, alguns a gente demora mais um pouco, dependendo da forma com que Deus nos condiciona para que venhamos a fazer. E nesta manhã temos uma palavra de Deus, neste dia temos uma palavra do Senhor sobre o título: Jesus Cristo, o maior missionário. Oh, meu Deus, eu já sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, apresentado para Ele, onde consagramos este ambiente para Ele, para tão somente fazermos a obra dEle, nosso recinto diário de oração e também o lugar onde nós encontramos com o Senhor todos os dias para falarmos da sua palavra. E nós vimos na Bíblia Sagrada, de que nenhuma pessoa na face da terra até os dias de hoje teve um nome tão propagado como que o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele, em 3 anos e meio, já mais alguém fez e fará uma obra tão grandiosa daquela com que ele fez, e nos deixou tantas recordações, tantas lembranças, que homem algum poderá sequer fazer as obras que o Senhor Jesus Cristo fez, os milagres que ele operou, as coisas maravilhosas que ele fez nos anos em que ele esteve nessa sociedade aqui na Terra. E nós vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 9 ao 11, que nos diz assim bem a palavra do Senhor, bem dessa forma: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, achavam-se tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ele, não acreditaram. Não acreditaram. Nós vimos aqui algo que já no primeiro dia da semana, que nos relata domingo pela manhã, cedo, a Bíblia fala cedo, não diz a hora, mas diz cedo, Jesus ressuscita. E as mulheres, elas vão ao sepulcro, elas se lembraram do que o mestre tinha falado, elas vão ao sepulcro. E diz a Bíblia Sagrada que elas chegam ao sepulcro e olham para o sepulcro, a pedra está removida e ele não está mais ali. Ele já teria ressuscitado bem cedo pela manhã. E se nós ainda adentrarmos dentro da palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, do capítulo 3, lá no versículo 11, ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pegando por base essa palavra, nós vamos aqui entender que o Mestre, que o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes ele pegou as pessoas de surpresas.
algumas situações as pessoas já não esperavam mais o seu aparecimento, quando ele estava vivo. E nesta outra trajetória de vida, nesta outra palavra que aqui nos diz, as mesmas mulheres também indo ao sepulcro, não diz a hora, mas ela pela manhã, elas já não encontraram mais ele no sepulcro. E todos eram sabedores de que ele iria morrer, mas que após o terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele não disse a hora que ele iria ressuscitar. Então todos poderiam ter feito vigílias após a virada do terceiro dia. Fazer vigília ali na volta do cemitério. Mas ninguém fez vigília. Eles ficaram esperando. E o que me chama a atenção é que as mulheres saíram na frente. As mulheres foram primeiro, antes que os homens, antes que os seus discípulos. Mas mesmo elas se antecipando, quando chegaram ao sepulcro, o mestre já não estava lá. Mas, diz a Bíblia Sagrada, que tinha um anjo lá. E o anjo perguntou: a quem buscais? Jesus, o Nazareno? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E diz então a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia Sagrada, que as mulheres então saíram. E ele aparece às mulheres, sauda as mulheres e diz para elas: vocês vão até os meus discípulos e falam para eles. Diga para eles que eu já ressuscitei, tá? E que eles me encontrem comigo na Galileia. E elas foram até os discípulos e falaram com os seus discípulos, que estiveram no sepulcro, que estiveram no cemitério, e o mestre não estava mais ali. Diz a Bíblia Sagrada que eles não creram. Eles não acreditaram de que o mestre tivesse aparecido para elas. Isso é uma palavra tremenda. Mesmo nós, todos os dias, levando a mensagem da palavra, falando para as pessoas que o arrebatamento da igreja está chegando, que Jesus breve voltará, assim como ele já morreu e ressuscitou após o terceiro dia. Muitos não têm acreditado. Muitos têm feito pouco caso daquilo que a Bíblia está falando. Mesmo assistindo tudo que está se cumprindo através da palavra de Deus nos dias em que estamos vivendo, a incredulidade tem tomado por base a conta de muitas mentes e eles não estão dando crédito que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Eu vou ler aqui algumas passagens do qual o primeiro ponto tem do estudo que o Senhor colocou no meu coração, de que Deus falou comigo para que viesse fazer esses estudos, para alertar o povo, para falar com o povo. Primeiro ponto, vimos aqui Maria Madalena sendo a primeira mulher a contemplar a face de Jesus após a sua ressurreição. Que
privilégio! Que privilégio de uma mulher que era possuída por demônios, possuída por espíritos malignos, se converte ao Senhor Jesus, vira serva do Senhor e seguidora dele, ter o privilégio dele aparecer primeiro para ela. Claro que junto ela não estava sozinha, junto com outras mulheres e também junto com a mãe de Jesus, a serva de Deus, a irmã Maria. Ela também estava junto. Elas estavam ali juntos. Maria era uma serva do Senhor, fiel, virgem, continuou na caminhada de fé. Mesmo quando o filho foi crucificado, eles estavam do lado de fora dali, perto, contemplando aquele ato terrível. Jamais uma mulher na face da terra teve o privilégio de ver essa crueldade com que fizeram com o seu próprio filho. Imagine como não estava o coração de Maria, vendo os algozes cuspindo no seu rosto, colocando-lhe sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, daquele que andou por vários lugares, curando cegos, aleijados, mudos, paralíticos, fazendo multiplicação de pães, peixes, para saciar a fome dos famintos, daqueles seguidores que o seguiam. E neste dia, o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou após o terceiro dia, ele ainda tem pão, e ele ainda tem peixe, e ele ainda tem alimento para saciar a fome desta humanidade. E nesta palavra, neste dia que Deus tem colocado diante de nós, para que venhamos traçar um comentário sobre a vida de um dos maiores missionários que já colocou a planta dos seus pés na face desta terra. O homem mais humilde que eu já vi até hoje, vendo as Sagradas Escrituras, no capítulo 13 do Evangelho de João, quando ali ele pede para que tragam uma bacia, uma gamela cheia de água. E ele ali começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava se despedindo e dizendo para os seus discípulos: siga o meu exemplo, faça uma cópia daquilo que eu estou fazendo, porque eu muito em breve estarei deixando vocês, estarei voltando para o meu Pai e quero deixar um exemplo de atitude para cada um de vós, porque vocês, Pedro, João, Tiago, Judas e outros de André e outros discípulos, tem que pegar por exemplo, porque vocês apacentarão ovelhas, vocês apacentarão o meu rebanho. Oh glória, oh glória! E para apacentar o rebanho, para apacentar o meu rebanho, não pode ser de qualquer jeito.
tem que se humilhar muitas vezes diante deles. Tem que dar exemplo de servo como eu estou fazendo para vocês. E a Bíblia diz, ainda no Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 7, que Pedro, quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro não aceita. Pedro acha demais o mestre se encurvar diante deles. Diz, Senhor, eu não aceito que o Senhor faça isso, que o Senhor me lave os pés. Eu é que tenho que lavar os seus pés. E Jesus disse, se eu não te lavar os teus pés, Pedro, tu não terás parte comigo. E Pedro diz assim para o mestre, ah, Senhor, não só os pés, mas todo o meu corpo. E o mestre diz assim para ele, Pedro, o corpo já está lavado pela palavra, Pedro. A palavra já entrou dentro do teu coração, Pedro. E ele diz, o que eu faço hoje, tu não compreendes. Compreendê-lo-ás depois. Tem coisas na nossa vida que no momento em que nós estamos passando, tem momentos da nossa vida que nós nos perguntamos, por que que eu tive que passar por isso? Tem momentos na nossa vida que nós perguntamos, por que tenho eu que passar por isso? Talvez no primeiro momento, quando você faz essa pergunta, o Senhor Jesus não vai te responder. É um segredo que Ele quer deixar para a história na tua vida e da vida daqueles que o seguem. Tem muitas perguntas que nós já fizemos para Deus. O porquê eu tive que passar por aquele momento. E outras pessoas fazem a mesma pergunta. Senhor, por que que eu tenho que passar por este momento? E Ele manda dizer para você, em alto e bom som neste dia, o que eu faço hoje, o que eu estou fazendo hoje, o que eu fiz na tua vida nos dias antepassados, nos dias anteriores, jamais você vai compreender. Um dia a eternidade vai te revelar as cicatrizes, as marcas, as provas, os desertos. Você vai entender. Mas neste momento você não entende. Assim como Pedro não conseguiu entender. Tem coisas na nossa vida, tem momentos nas nossas vidas que o nosso coração muitas vezes não cansa de fazer pergunta. Mas a Bíblia diz que a última palavra ela vem de Deus. Seguimos em frente aqui para fazermos uma reflexão do ocorrido. Vamos ver que todos os discípulos de Jesus foram avisados por eles. Todos foram avisados. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, talvez Jesus estivesse ali, sentado com seus discípulos. E quando eles já sabiam que várias vezes ele tinha avisado que ele ia deixar eles, que ele ia partir, e ninguém gosta de deixar uma pessoa que ama partir. Ninguém gosta. A despedida é uma coisa muito triste. Quando nós perdemos um ente querido, quando um ente querido nosso vai embora, o nosso coração fica em pedaço. O nosso coração se derrete. Por mais duro que seja o coração de um ser humano, quando Deus permite a retirada de uma pessoa que ela ama, pode ser no coração de pedra.
ele vira um coração de manteiga. Ele se derrete. E ali parece que eu vejo Jesus olhando dentro dos olhos de cada um dos seus discípulos e fazendo sinal para eles: olhe para mim. Está chegando a minha hora. Eu vou ter que deixar vocês. Não é que eu queira deixar vocês. É que eu tenho um período. Eu obedeço o meu Pai. Eu tenho uma trajetória de vida para passar aqui. Os dias estão terminando. E eu quero deixar bem claro para vocês. E diz assim no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Porque vocês ficam de corações turbados? Porque o semblante de vocês ficam decaídos? Como que se eu viesse abandonar vocês? Como que se eu viesse a deixar vocês a sós? Como que se eu não já estivesse providenciado alguém que viesse suprir a necessidade de vocês? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, quer dizer, credes no meu Pai. E credes também em mim. As palavras que eu estou falando para vocês são palavras verdadeiras. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou subir para o Pai, preparar uma morada para vocês. Eu quero levar vocês para fazer morar junto comigo. Eu já passei um tempo com vocês aqui. Mas esse tempo aqui foi um período. Esse tempo aqui foi passageiro. Aqui está findando a minha parte, a minha obra. E eu preciso de voltar para o Pai. Vocês irão continuar a obra. A obra ela não vai parar. Os momentos e os dias que vocês estiveram juntos comigo, vocês aprenderam muito. Eu ensinei tudo para vocês. Vocês andaram comigo, tomaram ceia comigo, jejuaram comigo, foram para o monte orar comigo. E eu falei para vocês que estaria chegando o meu momento. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador. Vocês fiquem tranquilos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Não vos atemorizeis. Não fique tristes, eu jamais vou esquecer de vocês. Junto ao lado do Pai estarei interrogando por vocês. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quero dizer uma coisa para vocês. Continue com a fé em ação. Continue crendo em mim. Deus está falando com pessoas nesse dia. E Deus está falando com almas nesse dia. Tão somente creia em mim, disse Jesus. Que um dia vocês estarão comigo na glória. Eu vou preparar uma morada junto com meu Pai. Junto com meu Pai. E quando estiver toda esta morada pronta, eu vou vir buscar vocês. Eu creio neste dia, nesta mensagem, nesta hora, que as moradas estão prontas. Oh glória! Eu estou esperando para conhecer a minha nova morada, aonde não tem ladrão, aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde o pecado não tem domínio. Não adianta lá. Eu imagino que glória não será nessa nova morada, se aqui na terra, quando nós temos uma casa para morar, arrumadinha, perfumada, bonita, nós já nos alegramos. Você imagina lá no céu.
Você imagina lá no céu que tipo de morada não nos espera? Aonde diz a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, de que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O nosso missionário, o nosso pastor, o nosso redentor, o nosso advogado, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que entregou a sua vida por mim e por você, está nos esperando. Só falta o Pai fazer o sinal. Só falta o Pai dizer: meu filho, está tudo pronto, tudo completado. Tua parte já fizestes. Só falta agora completar o número dos salvos. E tu irás às nuvens buscar a noiva, buscar a donzela, buscar aquela que pagastes um preço muito caro por amor de cada alma. E eu quero dizer para você, a nova Jerusalém celestial, o céu nos espera. E se você quer ir até lá, abra bem os teus ouvidos. E se você quer chegar até lá e tem desejo de morar no céu, prepara-te, porque os dias são chegados. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero ministrar junto com você nesta hora uma oração de fé. Uma oração de fé, dizendo para você: Ele está aguardando a tua decisão. Ele quer ver a tua reação. Ele quer ver que decisão você irá tomar. Você quer ir morar no céu? Você quer se encontrar com Jesus? Você quer encontrar com os teus amigos, aqueles que partiram antes de ti, que estavam na caminhada de fé? Então continue. E a pergunta final é essa: o que eu faço hoje, tu não entendes. Compreendê-lo-ás depois. Quero orar com você, ministrando a bênção, ministrando a cura, ministrando um milagre sobre a tua vida. E o maior dos milagres é a transformação na vida de um ser humano. Oramos então. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na Tua presença, Senhor, e quero Te agradecer por esta grande oportunidade, pelo Teu grande amor que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Abençoa nossos vizinhos, os nossos familiares, a nossa cidade, a nossa nação brasileira, o mundo, Senhor, aonde tem os Teus filhos que Te conhecem e aqueles que ainda não Te conhecem. Perdoa os seus pecados, Senhor. Tenhas de misericórdia, Senhor. Levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens e adolescentes, Senhor, que sejam missionários para fazer esta missão na última hora da Tua igreja na face dessa terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, até amanhã, em nome de Jesus. Amém.